Não tem mais conversa, Hernan? Não, assim, vamos lá. O Arboleda fez um contato e, assim, vou trazer uma informação de bastidor do São Paulo. São Paulo trata esse contato como um contato informal. Não foi oficial através de advogado, através de representante. O Arboleda respondeu uma mensagem ontem, estava sumido, tinha trocado o chip, estava usando um chip novo. E esse amigo pessoal do Arboleda levou muitos pertences e levou um chip novo para ele, uma coisa assim. Ele trocou o chip, mas ele continuou com a linha anterior que ele usava, né? E ele respondeu uma mensagem de uma pessoa de São Paulo, uma pessoa grande, da alta cúpula. E nessa troca de mensagens que, repito, foi de uma maneira informal, né? O São Paulo trata isso como de maneira informal. Ele diz o seguinte: quero resolver a minha situação. Não quero ficar, quero resolver minha situação e tal. E a resposta foi uma resposta muito parecida com o que o São Paulo já externou para o público, que é o seguinte: você tem 24 horas, você tem um tempo ali para se apresentar. Então, assim, não foi um contato onde as coisas começaram a se resolver ou estão começando a se resolver, mas o São Paulo entende que essa semana vai ser uma semana definitiva para essa história. Não dá mais para ficar passando a mão na cabeça, não dá mais para ficar passando pano, ajudando. Ouvi isso de uma fonte ontem. O São Paulo ficou quase que 10 anos passando a mão na cabeça do Arboleda e ele sempre se respaldando pelos bons desempenhos, pelo que ele desempenhou dentro de campo. Então, assim, o São Paulo quer resolver a situação. Quer ir embora? Beleza, vai embora e a gente resolve essa situação. Então, assim, agora o próximo passo qual que é? Os jurídicos de São Paulo, o jurídico do Arboleda, fazerem contato e começarem a traçar o plano dessa rescisão de contrato, dessa saída do Arboleda. Importante a gente citar, o Arboleda está queimado com o elenco do São Paulo. Nossa. O elenco não... Ele se queimou com o elenco do São Paulo. O Arboleda sempre foi um cara querido e hoje ele é um cara queimado dentro do elenco do São Paulo pela atitude. Eu ouvi ontem a seguinte expressão: o código e a cultura do vestiário requer o quê? Você cumprir ritos. Sim. E assim, tem coisa que é código de boleiro, de jogador, que é muito respeitado. Sei. E o Arboleda... Eles ali, né? Entre eles. Uhum. E quando o Arboleda mete o pé, não fala nada, não responde o São Paulo, não responde caras grandes como o Rafinha. Isso que eu ia falar, o Rafinha deve ter ficado bravo, hein? O Rafinha está incomodado com essa situação, muito incomodado com essa situação. O Rafinha está lá com a delegação no Uruguai para jogar contra o Boston River hoje. O Rafinha está incomodado, o Rui Costa está incomodado, o presidente Macis. O Roger Machado. O Roger. Mas assim, o Arboleda hoje dificilmente... Eu falo isso porque dificilmente volta a vestir a camisa do São Paulo por 2 motivos. Primeiro, porque ele não quer e já demonstrou que não quer mais. E segundo, que o São Paulo entende que foi uma verdadeira molecagem. Essa é a real. Sim. O São Paulo entende que o Arboleda fez uma molecagem com o clube, com uma história gigante e com a história que ele tem dentro do São Paulo gigante. Então agora começa o quê? Uma tratativa mais formal, vamos dizer assim, de jurídico, de pessoas que são próximas ao Arboleda. Então tudo vai começar a ser tratado ali no âmbito da esfera jurídica para que essa situação seja resolvida. E a tendência é uma saída, é uma rescisão, que fique bom para os 2 lados, e o Arboleda vai sair pela porta dos fundos do São Paulo. Pela porta dos fundos, viu, Felipe? Assim, não racha o elenco não, viu, Felipe? Senão... Tô fora, eu tô só para agregar. Sei. É melhor que o Edu Afonso não vá para Esmeraldas, viu? É longe, hein? Até porque o Luciano Borges me alertou aqui, além da distância, que Esmeraldas, no Equador, é considerada uma cidade muito perigosa e um dos pontos mais críticos do país devido à alta taxa de criminalidade entre gangues, tráfico de drogas e sequestros. Então é melhor o Edu Afonso evitar, né? Ou seja, tipo São Paulo.
Também, tipo São Paulo. São Paulo e, aliás, Boston River e São Paulo jogar fora de casa lá no Uruguai. São Paulo já viajou, já chegou. E o jogo vai ser às 9h30 da noite com transmissão do SBT e da Paramount. E para esse jogo, o São Paulo já possui desfalques certos. O Caleri, que sofreu uma concussão contra o Cruzeiro, está fora da partida, não viajou. O Arboleda, por questões aí de indisciplina, que já vamos falar sobre ele aqui nesse vídeo também, está fora do jogo e não deve mais vestir a camisa do São Paulo. A situação também do Luciano e Sabino, que acabaram saindo da partida, né? Ficaram em São Paulo realizando o tratamento. E também o Luca, com dores, também ficou em São Paulo, tá? Então esses são os desfalques certos do nosso tricolor. O São Paulo tem o retorno do Alan Franco, o zagueiro, para essa partida. E é provável que ele já inicie a partida como titular contra o Boston River amanhã. Hoje não vou trazer para vocês a provável escalação, porque a gente não tem aqui até o momento, tá, pessoal? Mas vamos ver o time que o Roger vai montar para esse confronto. Eu acho que era jogo para testar o Coronel, testar aí a molecada da base também, que seria bastante interessante, tá? É um jogo bom para poder analisar alguns jogadores que não vem tendo, assim, uma sequência, né? Então é um jogo bom até para o Roger Machado conhecer melhor o elenco do São Paulo. É um jogo oficial, né? Uma coisa é treino, outra coisa é jogo, tá? Bom, rapaziada, vamos lá. Hoje o Palmeiras acabou anunciando a contratação do Alan Barcelos, ex-treinador do São Paulo. Foi anunciado oficialmente como treinador do Sub-20 do Palmeiras e vai fazer o trabalho por lá agora, tá? Cara, não tem nem muito o que falar. O São Paulo perdeu um excelente profissional e essa informação já era esperada, né? Eu trouxe no canal aqui para vocês de algum tempo que o destino dele seria o Palmeiras e foi selada aí a contratação do Alan Barcelos ao Palmeiras. Não vou desejar boa sorte porque ele estará no nosso rival. Bom, vamos lá, rapaziada. Sobre a expulsão que aconteceu no São Paulo, informação do Gabriel Sá, que ele trouxe em primeira mão, do Márcio Carlos Magno. Ele foi expulso, hein? Ex-superintendente e CEO, segundo o Casares em sua gestão, foi expulso. Ele era o homem de confiança da gestão do Casares e também era sócio do São Paulo, né? Sócio do clube. E ele foi expulso pela comissão disciplinar por envolvimento no caso lá do Camarote. A penalidade ela foi decidida com base no item S do 10º artigo do Regimento Interno do São Paulo, que prevê eliminação por praticar ato de gestão irregular ou temerária. A decisão da comissão disciplinar cabe recurso, mas ele será analisado pelos mesmos membros que redigiram o relatório definindo a expulsão do Márcio Carlos Magno. Então, expulsão certa, né, do Márcio Carlos Magno aí já iniciada, e é bem provável que será mantida dessa forma, tá, pessoal? Uma excelente notícia aí, que esse cara nunca mais pise no estádio do Morumbi. E o São Paulo soltou uma nota oficial referente ao caso do Arboleda. Como vocês todos sabem, né, o Arboleda acabou não se apresentando no sábado para a partida contra o Cruzeiro. O São Paulo foi atrás dele, né, entrou em contato e tal, mandaram até pessoas na casa do Arboleda para ver se ele estava lá, e a informação era que não estava, né? E depois o São Paulo ficou sabendo que ele foi para o Equador. E até viralizou alguns vídeos do equatoriano no Equador, fazendo farra, né? Bebendo ali com um amigo e tal, dirigindo o carro. E eu fiz até um vídeo lá no meu Instagram, se você não viu, com algumas imagens do Arboleda. Então, o jogador mostrando total irresponsabilidade e tá pouco se importando para o São Paulo Futebol Clube. Informações que ele até trocou o chip do celular para não ser incomodado por pessoas do São Paulo, né? Amigos que ele fez aqui, ele está vivendo a vida dele lá no Equador. O São Paulo soltou uma nota oficial e essa nota diz, né, que exige ao Arboleda que o zagueiro se reapresente ou apresente justificativas do seu sumiço em até 24 horas. O São Paulo deu um prazo, um ultimato ao Arboleda. Caso o jogador não responda, o São Paulo deve seguir com a rescisão contratual unilateral com o zagueiro, exigindo que o Arboleda pague toda a multa prevista em seu contrato com o São Paulo. É isso aí que tem que fazer, né? Mas certamente, eu acho que o empresário dele vai entrar em contato e vai fazer alguma coisa, tá? Mas seria muito bom para o São Paulo se livrar totalmente assim e não ter que pagar mais nada para o jogador. Veremos o que vai dar isso, tá? Mas a postura do São Paulo, nesse caso, até o momento vem sendo acertada. E aí, qual que seria a sua atitude para resolver o caso do Arboleda? Comenta aqui embaixo, quero muito a sua participação. Pessoal, estava até me esquecendo para falar do Rian Francisco, uma excelente notícia, já vem treinando normalmente com o grupo do São Paulo. E no dia 8, agora quarta-feira, ele está relacionado para uma partida do Sub-20 pelo Campeonato Brasileiro contra o Fluminense às 3 da tarde. Então o Rian Francisco vai fazer esse jogo para ser um teste, né? E o São Paulo também avaliar como que ele vai se comportar nessa partida. Uma excelente notícia é o retorno do Rian Francisco aos pouquinhos, né? Ainda no Sub-20, fazendo um joguinho ali e tal, mas logo logo vai voltar para o profissional do nosso tricolor. E atualizações agora sobre o volante Thiago Maia do Internacional. Ontem eu trouxe para vocês a informação aqui no nosso vídeo no YouTube e, cara, eu acho que eu fui o primeiro ou um dos primeiros aqui na plataforma para trazer essa informação do suposto interesse do São Paulo no Thiago Maia.
E hoje podemos confirmar que esse interesse do São Paulo é real. O São Paulo possui sim interesse no Thiago Maia. Mas a questão de uma suposta troca com o Arboleda talvez não aconteça, muito por conta do próprio Arboleda, porque o jogador, segundo algumas informações que vêm surgindo, ele não tem a intenção de jogar aqui no Brasil. Ele vai atuar em algum lugar, ou se jogar ainda, né? Vendo o vídeo que eu vi hoje dele, parece que ele já é um ex-jogador. Mas essa troca talvez não deva acontecer. Mas o São Paulo vai tentar contratar o jogador. O jogador tem contrato com o Inter até o final dessa temporada, e já agora, no meio do ano, o São Paulo poderá assinar um pré-contrato com o jogador. Cara, a gente sabe como que é o futebol, né? Pode até ser que envolva o Arboleda e tal, mas tem um zum rolando que o Arboleda não joga mais aqui no Brasil. Tem muita gente soltando várias informações do Arboleda e tal, né? Tem uns negócios bem cabulosos surgindo. Eu prefiro nem comentar porque a gente não sabe se é verdade. Mas teve uma informação que foi noticiada pela ESPN, que antes do Arboleda assumir, ele teve uma Porsche bloqueada e prometeu à justiça que o São Paulo pagaria uma dívida sua de cerca de R$800 mil com a advogada Caroline Brandão. Após o acordo, a advogada do equatoriano pediu que a justiça desbloqueasse o carro e suas contas bancárias. Dias depois do acordo, segundo a matéria, o Arboleda sumiu. Ele viajou ao Equador sem avisar ao São Paulo, trocou o número do telefone e segue incomunicável e não deve voltar ao Brasil tão cedo. Então, para você ver que tem alguns rolos aqui, né? Saiu até algumas outras notícias dele aí, que a gente vai ver direitinho se é real. A gente vem trazer para vocês aqui no canal, tá? Porque são algumas coisas bem delicadas. Tem pessoas falando que, se vocês souberem a real do motivo que ele saiu daqui do Brasil, né? Vocês vão ficar assustados. Então a gente não sabe, né? Muita gente às vezes se aproveita do momento e tal e começa a soltar algumas coisas. Eu, sinceramente, não duvido de absolutamente nada, tá, rapaziada? Mas é isso aí, a situação do Thiago Maia, né? E do Arboleda. Então, eu acho que não deve rolar essa troca. Eu acho que vai ser uma rescisão mesmo, tá? E tem times já de olho nele, o Vasco, né? Outros times aqui do Brasil também já estão interessados. É um jogador bom, a gente sabe que ele é bom de bola, né? Mas tem essa questão de indisciplina aí que ele comete de uma certa frequência, né? Mas é isso aí. Mas referente ao Thiago Maia, de fato, o São Paulo tem interesse e abre negociações aí para tentar trazer o jogador. Envolvendo ou não o Arboleda, o interesse no Thiago Maia é real e o São Paulo vai abrir negociações aí com o jogador.